Hoje o Saúde em Prática vai tratar de um distúrbio neuropsicobiológico crônico que se manifesta na infância. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, é o tema do programa que começa agora. E para falar sobre o transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, o TDAH, a nossa convidada é a neuropediatra e professora da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, a doutora Nilra Aparecida de Moura. Doutora Nilra, muito obrigada pela sua presença aqui no Saúde em Prática. Eu que agradeço o convite, acho que é um tema extremamente interessante, importante que a população tenha um conhecimento sobre o assunto. Com certeza, acho que a gente vai ajudar muitos pais aqui hoje, né? Se Deus quiser. Bom, doutora Nilra, para a gente entender um pouquinho mais sobre o TDAH, o que difere uma criança agitada e impulsiva de uma com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Eu costumo dizer para os pais que me procuram, com uma criança com comportamento agitado, hipercinético e desatento, que é como se eles me contassem que a criança tem febre. Você pode ter febre porque você tem gripe e você pode ter febre porque você tem meningite. Existem milhões de situações que se assemelham em comportamento ao TDAH. E, portanto, a partir desse sintoma, que seria o déficit de atenção e a hiperatividade ou não hiperatividade, impulsividade, nós temos que fazer toda uma avaliação etiológica para chegar ao diagnóstico preciso e aí ao tratamento preciso. Legal. Agora, a hiperatividade, ela sempre está ligada ao déficit de atenção? Não necessariamente. Existem pessoas que têm um transtorno do déficit de atenção sem hiperatividade. E esses demoram mais para ser feito o diagnóstico, porque eles não dão trabalho. São crianças mais quietinhas, paradas, mas que não estão atentas, com a atenção focada sobre a aula ou sobre aquele objeto de estudo naquele momento. Você poderia explicar para a gente um pouquinho mais quais são os tipos de TDAH? Nós temos, então, o transtorno do déficit de atenção puro, só déficit de atenção. Tem o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e tem a forma mista, em que os dois são importantes. Então, tem uma forma em que é mais importante o déficit de atenção, uma forma onde é mais importante a hiperatividade, mas ainda assim tem que ter o déficit de atenção, e uma forma em que os dois têm o mesmo nível de importância, associados a uma impulsividade, a um descontrole da ação. Legal. Doutora Nilra, eu vou convidar você agora e também o pessoal de casa para a gente ver a primeira parte do depoimento do senhor Samuel, que contou como descobriu que o seu filho tinha o TDAH. Vamos conferir. Até os 2 anos ele não falava nenhuma palavra assim completa, né? E a gente procurou um médico. O diagnóstico dele não foi definitivo. Ele simplesmente mandou que a gente procurasse outros profissionais, porque ele achava que o meu filho era hiperativo. A partir daí a gente conseguiu uma triagem na APAE e lá ele começou a fazer um tratamento com fonoaudiólogo e com psicólogo. Ele tem hiperatividade e déficit de atenção. A relação dele na escola, para a gente, ela tem sido um pouco preocupante. A gente está sempre com medo que ele não vá acompanhar os outros alunos, que ele vá precisar de uma atenção especial. Olha, as atividades que ele gosta, que ele fica concentrado, que fica parado ali, sabe, concentrado, focado, são videogame, computador, né, jogos eletrônicos de maneira geral. E às vezes ele se distrai com algum brinquedo novo, qualquer tipo de brinquedo. Não precisa ser necessariamente um brinquedo eletrônico. Se é novo, é novidade, ele gosta muito e ele fica muito tempo ali, até enjoar, né? Doutora Nilra, a gente viu aí no caso do senhor Samuel que acabou levando o filho no médico por uma outra questão, né? E aí descobriu, veio essa suspeita do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Agora, como é realizado o diagnóstico para o TDAH? Há algum exame que pode ser realizado ou não? É só com as características do paciente? A primeira coisa que nós temos que fazer é
pensar no que eu falei antes, que é assim, é um sintoma que eu estou vendo. Então, eu preciso descartar que essa criança tem um déficit auditivo, um déficit visual, que ela tenha um distúrbio de sono, que ela tenha uma depressão na infância, que ela tenha uma psicose, milhões de outras coisas, um erro de metabolismo, ansiedade pura. Então, tudo isso poderia dar um comportamento bastante semelhante. A primeira coisa que é feita é descartar, e assim eu preciso dos exames. Por exemplo, uma epilepsia com crise de ausência poderia dar um comportamento bastante semelhante de desatenção. Então, eu preciso do eletro, preciso de exames de sangue, ver tireoide, ver anemia, o oftalmologista, o otorrino, mas tudo no sentido de descartar outras etiologias. Após limpar esse trilho, vamos dizer assim, nós vamos chegar num transtorno realmente. Não, eu tenho um transtorno de déficit de atenção com ou sem a hiperatividade. E aí o diagnóstico ele é muito mais clínico nesse momento, não existe um exame que apareça como se fosse numa tomografia ou num exame visual ou de sangue que dê esse diagnóstico. Sim. Ele é quase que um diagnóstico de exclusão dentro de tudo isso. Mas, na verdade, ele tem uma base orgânica, porque ele é uma disfunção dos neurotransmissores dessa região frontal ou pré-frontal que nós temos, que eu chamo de nosso desconfiômetro. Eles têm um probleminha no desconfiômetro, um desbalanço de noradrenalina, serotonina, e com isso, esta área do nosso cérebro é a área responsável pela atenção focada, por aprender com o erro, por se colocar no lugar do outro, por controlar a impulsividade. E quando esta área está neurobiologicamente descompassada, essa criança não vai conseguir fazer essas coisas sozinhas. Então, é por isso o comportamento do TDAH. Agora, é na escola que esse transtorno fica um pouco mais evidente, doutora Nilra? Infelizmente sim, né? Porque enquanto a gente está cuidando do filho em casa, as mães costumam achar que é coisa da criança, que dá para levar, que é óbvio que eles são menos convidados para as festinhas dos primos, que escondem tudo a hora que ele chega em casa. Mas é na escola que a coisa realmente se torna evidente, porque ali ele precisa ficar sentadinho e ter a atenção focada na professora. Como você viu o pai falando, quando há uma motivação e um estímulo bastante adequado, a criança presta atenção. Nós também. A atenção tem sempre a ver com motivação e estímulo. Agora, é muito mais interessante você jogar um videogame do que ouvir uma professora falar 2 horas sobre o mesmo assunto no mesmo tom de voz. Então, perde-se a atenção, perde-se a motivação e aí nós temos várias complicações. E aqueles que têm a hiperatividade associada são realmente um transtorno em sala de aula, porque eles não terminam o trabalho deles, levantam, vão lá atrás, falam para a professora que o outro não terminou, jogam um papelzinho no terceiro, faz uma bagunça muito grande. Ele sabe, o duro que é isso, assim, eles têm uma sensação de que isso não é adequado, que o comportamento não é adequado. E então eles sofrem muito. Só que eles não conseguem controlar a impulsividade. Na verdade, não é uma má educação, é uma incompetência em se comportar conforme as outras crianças se comportam. Agora, doutora Nilra, até para a gente desmistificar um pouquinho essa doença, quebrar um pouquinho dos preconceitos que se tem em torno disso, é bom lembrar que o déficit de atenção não é sinal de falta de inteligência, né? Não, em absoluto. E muitas vezes nós temos a dupla patologia, vamos dizer assim, que é a superdotação com o TDAH. E muitas vezes os pacientes são trazidos para o consultório como um TDAH e, na verdade, é uma superdotação. Porque o paciente superdotado tem um comportamento muito semelhante ao TDAH, por motivos diferentes.
porque ele não aguenta a sala de aula, ele não aguenta as mesmices, ele responde antes, ele não consegue ficar parado numa atividade só. Então, ele está ao mesmo tempo com o computador ligado, com o celular, fazendo um trabalho, vendo televisão e dando conta de tudo. Acho que a maior diferença seria isso. O TDAH vê tudo isso rapidamente, mas não dá conta de nada, não termina nada. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo, doutora Nilra, e você aí de casa continue com a gente, porque no próximo bloco você confere quais as causas estão por trás do aparecimento do TDAH e a ação dos medicamentos para o transtorno. É um instante só. Saúde em Prática está de volta e aqui conosco está a neuropediatra e professora da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, Nilra Aparecida de Moura, nos esclarecendo sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Doutora Nilra, a gente conversou bastante no primeiro bloco e a gente queria entrar agora no segundo bloco tentando entender quais as causas para o aparecimento do TDAH. Então, na verdade, o TDAH puro, ele é geneticamente determinado. A grande causa seria a hereditariedade. É mesmo? Então, normalmente eu faço o diagnóstico de pais e primos a partir da criança que eu estou atendendo, porque ele fala assim, eu era realmente assim e tal. É importante a gente falar que 40% das crianças, quando chegam na adolescência, como há mudanças de funções cerebrais, eles melhoram magicamente, mas significa que 60% dos pacientes continuam com o transtorno na vida adulta. Então, o mais importante em termos de etiologia é descartar as outras causas de comportamento hipercinético e desatento, como eu falei no primeiro bloco. Alterações do sono, de tireoide, de anemia, erros de metabolismo, encefalopatias, depressões e tudo mais. Bom, agora, por que os medicamentos para o transtorno contêm substâncias estimulantes? Não parece um pouco contraditório? É paradoxal, né? Interessante isso. Porque eu preciso de um equilíbrio de neurotransmissores. Então, é exatamente esse desequilíbrio que está causando esse sintoma. Então, parece paradoxal, mas na verdade é deste tipo de anfetaminas e estimulantes que eu vou precisar para que haja um equilíbrio de neurotransmissores nessa região frontal e pré-frontal. Legal. Para as crianças, por exemplo, pode ser interessante tomar produtos que a gente costuma utilizar na rotina, que são estimulantes, por exemplo, como cafeína, refrigerante de cola ou não? Isso não tem nada a ver? Quando começou a se falar em TDAH, se mandava fazer comprimido de cafeína. Que podia ser para as crianças. Para as crianças, comprimido de cafeína. Hoje a gente sabe que isso é complicado. Muito mais complicado é a xicrinha de café, porque você nunca vai saber quanto de cafeína tem em cada xícara. Então, é melhor você dar um medicamento prescritos para isso especificamente, que hoje nós temos vários, que seja mais fácil e mais adequado para esse tipo de patologia, né? Com certeza. Agora, por quanto tempo é necessário tomar os medicamentos para controlar o TDAH? Como que é feito esse tratamento? Então, o tratamento, só medicamentoso, ele não vai surtir um efeito muito bom. Você precisa da terapia cognitivo-comportamental, principalmente. Então, uma psicoterapia para a criança entender como o cérebro dela funciona, para ela ter os próprios mecanismos de controle. E assim que ela conseguir isso, a gente vai tirando a medicação. Ou nem entra com medicação. Depende muito de caso a caso. Legal. Bom, agora a gente vai conferir a segunda parte do depoimento do senhor Samuel, o pai do Gabriel, que tem o TDAH. A gente vai ver. A partir do momento que a gente começou a frequentar o neurologista, ele toma remédios. E esses remédios vêm sendo trocados, né? De tempos em tempos são feitos exames para ver se houve uma evolução ou se o remédio tem que ser mais forte ou mais fraco, enfim. Quando ele entrou na escola, que ele começou a fazer o primeiro grau, aí ele começou a tomar um remédio um pouco mais forte, que tem um efeito bem mais prolongado, ele tem um efeito de aproximadamente 8 horas.
E nesse período ele fica bem mais tranquilo. Eu e minha esposa, a gente está aprendendo a como lidar com ele. Inclusive minha esposa chegou a frequentar a psicóloga também. Até hoje a gente conversa muito com os profissionais, né? Tanto o neurologista dele quanto o pessoal da PAI, para que a gente tente de alguma forma lidar o melhor possível com o Gabriel. Então, eu diria para os pais que têm filhos com déficit de atenção, com hiperatividade e outros problemas, se você notar que o seu filho é diferente, procure profissionais. Você com certeza vai poder dar uma educação eficiente para o seu filho. Você vai conseguir fazer com que o seu filho seja feliz e você também seja feliz. Bom, doutora Nilra, como nós vimos aqui, o Gabriel tem o diagnóstico do TDAH, ele toma medicamento seguindo a orientação médica. Agora, existe uma droga chamada droga da obediência, que foi muito usada por pais com filhos que ou não iam bem à escola ou não obedeciam. Eu queria saber um pouquinho mais sobre o que é essa droga da obediência e quais os riscos de tomar esse medicamento sem realmente ter um diagnóstico de TDAH. Qualquer medicamento que se tome, ele tem que ter uma prescrição médica e um acompanhamento médico e um motivo pelo qual você dá. Ele não pode ser uma maravilha para a população toda. É como um perfume que você não compra se você não puser na sua mão. Você não vai comprar se você não sentir em você como que é. A droga da obediência, dito droga da obediência, é a Ritalina. O metilfenidato, cujo nome comercial mais comum é a Ritalina, que ainda é utilizada no TDAH. Utilizá-la em situações que não sejam do TDAH não vai melhorar a criança, porque na verdade, como eu te disse, é um desbalanço de neurotransmissores. Sim. Então, no momento em que ele não precise disso, age mais até como um placebo, como uma atenção mais focada para aquele momento, mas não resolve problemas de educação, problemas de comportamento diferentes, como foi dito nos anos 60. Hoje a gente é muito mais restrito e claro que todo remédio tem seus efeitos colaterais. Agora, o TDAH, ele segue durante a fase adulta? A doutora comentou aqui que uma parte, né, dos casos sim, outras não. Queria saber se essa é uma doença progressiva. Progressiva não, não é progressiva, é crônica. Progressivo é, por exemplo, você ter uma fenilcetonúria que quanto mais você entrar em contato com a fenilalanina, mais problemas você vai ter. Mas é uma doença crônica. E ela pode desaparecer na adolescência, 40% dos casos, mas ela pode continuar na vida adulta, só que com características diferentes. Como uma das características que eu falei para você, meio de desconfiômetro, e assim, eles perdem muita coisa, eles esquecem trabalho de casa, tal. Na vida adulta, eles perdem o celular, eles perdem a chave do carro, eles esquecem compromissos importantes, eles têm uma miopia do tempo. Eles acham que vai dar tempo de fazer tudo e 5 minutos não vai dar tempo de fazer aquilo que ele está levando meia hora. Ah, pera um pouquinho, só vou me maquiar. E leva meia hora para se maquiar quando ela tinha 5 minutos, aquela paciente. Teve um colega que ele filmou e mostrou isso num congresso, que a paciente chegou 15 minutos adiantada para a consulta. Ele viu de cima do prédio. E ela viu que estava 15 minutos adiantada. Ela entrou numa loja na frente, chegou 40 minutos atrasadas. Então, o adulto, ele sofre mais acidentes de carro, ele se expõe mais a esportes que são perigosos, muda muito de relacionamento afetivo, muda muito de trabalho, porque eles não se adaptam a uma coisa e desinteressa rapidamente. Legal. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e no próximo bloco você vai conferir os tratamentos e, é claro, o papel da família e dos educadores perante o TDAH. E tem também o quadro de olho no tratamento, então continue com a gente. O Saúde em Prática está de volta com a doutora Nilra Aparecida de Moura, que é neuropediatra e professora da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. E ela está nos esclarecendo sobre o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas antes de continuarmos, é hora de ficar por dentro dos últimos tratamentos para o TDAH. De olho no tratamento, está no ar.
Olá, eu sou a doutora Andréa Brunonieri, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, e vou falar para vocês sobre algumas novidades sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que a gente vai ter aí para usar com mais facilidade, já existe, mas para usar com mais facilidade, é um medicamento que não é da linha dos psicoestimulantes, pode ser usado inclusive no período noturno, porque não atrapalha o sono e não tem esse risco tão grande de dependência, de piorar a ansiedade e o comportamento. Esse medicamento mais disponível aqui para a gente, para uso de rotina. E além da questão medicamentosa, o que existe também é um treinamento para atenção através do computador. A gente aproveita o gosto que as crianças e os adolescentes têm pelo computador e usa isso como uma forma de tratamento, tá? Então é uma técnica de treinamento de atenção pelo computador. Às vezes jogos, às vezes outros programas, normalmente com uma neuropsicóloga de apoio, que faz essas sessões para melhorar a atenção e o foco sem, muitas vezes, o uso de medicação alguma, né? Então, que é uma coisa relativamente nova que a gente vai estar empregando um pouco mais. Tem bastante gente trabalhando nisso, dando mais importância, principalmente na neurologia adulta. O investimento tecnológico vai ajudar bastante nisso. Acho que a gente vai ter bons resultados aí nos próximos anos. Muito legal as informações da doutora Andréa Nieri, que também já esteve aqui no Saúde em Prática. Agora, doutora Nilra, as pesquisas têm avançado? Como é que estão hoje no momento? Nunca se falou tanto em TDAH como no momento. Até algumas linhas da psicologia dizem que é uma doença inventada por esse momento. Mas se a gente for ver, existem relatos de 1860. Falando de déficit de atenção. Mas, no momento, talvez a nossa sociedade tenha mais gatilhos para que isso venha à tona. Porque antes eram crianças ditas mal educadas e que levavam umas palmadas e tudo se resolvia assim, saía da escola. Hoje não, hoje a gente tem que assumir, né? Está no nosso colo esse tipo de paciente. Então, existe muita pesquisa nesse sentido, principalmente na fase adulta, muito mais pesquisa. Mas eu volto a dizer que não adianta só a medicação. Você precisa de uma psicoterapia, principalmente na área cognitivo-comportamental, e de todo um envolvimento da família, da escola, do psicólogo, do profissional de saúde, para que todos, é como uma equipe que cuidasse de um atleta. Você precisa do fisioterapeuta, do nutricionista, disso, daquilo. Nós somos essa equipe para criar essa criança ou esse adulto dê certo na vida. E se a gente não trabalhar juntos, as coisas não vão dar certo. Então, eu preciso muito das parcerias. Eu brinco no consultório assim, que os pais precisam se entender, precisam estar bem para que eles me ajudem, porque eles são a minha principal arma terapêutica. Com certeza. E, em geral, eles chegam brigando porque a criança não está bem, né? Então, a consulta clássica é assim, a mãe fala, ele é assim porque o pai é ausente, não está indo na escola, e o pai fala assim, ela é muito permissiva, muito liberal, e fica uma briga, a escola só pedindo que saia ou que tenha suspensões, que isso, que aquilo, e no fim a criança acaba chorando porque ele está sofrendo muito com tudo isso. Sim. Um dos exemplos que a doutora Nilra deu agora foi em relação aos atletas. Então, pensando um pouquinho, tendo a ver aí com o assunto, exercícios físicos que liberam também muita energia, eles também é uma forma que pode ajudar a controlar um pouquinho essa hiperatividade? Ajuda muito, mas eu peço que no começo, pelo menos do tratamento, eles façam atividades físicas que não dependem da equipe. Porque pensa, alguém que tem desatenção vai jogar futebol. Né? Então, a bola vem, ele está vendo uma borboletinha, ou vai arrumar a meia, como teve num jogo do Brasil uma vez, e aí você perde um gol. E aí você sofre um bullying imenso de toda aquela equipe. Então, o ideal seria que eles começassem com atividades que são um com o outro, ou sozinhos, natação, ciclismo, o judô,
o Kung Fu, coisas nesse nível. Legal. E a família, como deve proceder na educação dessa criança? Tem que ajudar o tempo todo, né? Tem que ajudar o tempo todo, tem que entender que eles não são mal educados porque eles querem fazer esse enfrentamento e fazer com que a mãe e o pai sofram, que eles realmente têm uma incompetência no controle desse comportamento e ajudá-lo a ganhar, porque são crianças que perdem o tempo inteiro. Muitas vezes eu pego o paciente que ele já não está mais com videogame, não está mais com o celular, não está indo passear com os amigos, porque ele vai perdendo. Então, vamos valorizar aquilo que ele fez de bom. Sim. Nem que seja uma coisinha só. Nossa, isso tá bom, tá ótimo. Então tá bom, nós vamos valorizar isso. Que legal. Ajudar bastante. Doutora Nilda, nosso programa está chegando ao fim. Quero agradecer muito a sua participação aqui. Acho que foi super esclarecedor e eu tenho certeza que a gente ajudou muitas famílias em casa também, com tantas informações. Obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço e antes de mais nada já me coloco à disposição para novas perguntas, as dúvidas, os problemas que surgirem. Eu acredito que vocês vão disponibilizar o meu e-mail, eu estou às ordens por qualquer problema. Com certeza. Então, se vocês de casa tiver ainda alguma dúvida, é só mandar a perguntinha para o e-mail da professora que você está vendo aí na tela. Bom, nosso programa está chegando aqui ao fim, então se você quer algum tema tratado no Saúde em Prática, aproveita e mande também as suas sugestões para a gente. Sua sugestão pode ser tema aqui do nosso programa e nós nos encontramos na semana que vem. Tchau, tchau!